palavra de Deus vai marcando a vida da sua criança. Nós vamos agora para o Ministério da Palavra. Hoje nós vamos receber a palavra do nosso apóstolo, do Bispo Robson Rodovalho, diretamente de Brasília. Toda a Santa Ceia, o Bispo Rodovalho ministra para todas as igrejas Sara no Brasil e em outras nações também. Então, quero agora pedir que seja colocada a palavra. Apaga essas luzes aqui, para facilitar a visão aqui, e pode liberar a palavra do Bispo Rodovalho para nós, por gentileza. Hoje quero abrir a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 4, versículos 38 a 43. Segundo livro de Reis, 4, 38 a 43. O tema dessa mensagem é a morte na panela. A morte na panela. Por quê? Panela é onde se faz o alimento, onde se prepara os alimentos. É a fonte. Panela é da onde extraímos nossa comida, que é a nossa força. Morte é quando nós temos toxicidade, veneno, naquele lugar que deveria ter força, vida, bênção, cuidado, né? Então eu vou mostrar como hoje a nossa civilização está profeticamente na mesma posição que esses discípulos estavam. A nossa civilização, a nossa sociedade, nós estamos vivendo numa circunstâncias como essa, e nós precisamos da graça, da direção, da proteção do Senhor, para nos ensinar a sair fora deste juízo, ou desta consequência que traz morte. Vamos ler, para entender direitinho. Voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faça um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou, cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Próximo. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Próximo. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela, jogou a farinha e disse: tira agora de comer para o povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Veio o homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de pôr isso diante de 100 homens? Tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Pode dar uma salva de palmas? Dois grandes episódios na vida de Eliseu, dois grandes momentos, e aparentemente não tem nem muito a ver um com o outro, né? Porque o primeiro momento foi uma situação da morte na panela. O segundo foi poucos pães para muita gente. Então preste atenção, diga comigo, duas situações de riscos. Primeiro, quando não havia nada para comer. Nada para comer. Realmente eles não tinham nenhum suprimento. Então Eliseu disse: vá, pega algumas ervas. E eles pegaram essa colossídeas. Eram ervas venenosas. Eu me lembro quando eu era criança, com meu pai, na fazenda, volta e meia aparecia um animal morto. Por quê? Porque eles entravam nas matas
E aquelas matas tinham ervas venenosas. E as ervas venenosas pareciam muito com as ervas naturais. Parecia muito. Então o animal não percebia, ele vai e comia aquela. Era no nosso caso, era uma ervazinha pequenininha, de uma folha larga, mas era extremamente venenosa. Animais grandes morriam. Então eu me lembro que meu pai tinha que ou colocar uma cerca para o animal não passar para aquela pequena mata, uma mata pequenininha, estreitinha, ou cortar tudo aquilo, porque era difícil reconhecer pelos olhos. Morte na panela, morte aonde deveria ter vida, morte aonde deveria ter força. Mais ou menos é o que nós estamos passando hoje. Aquele discípulo desavisado, com boa intenção, tinha uma boa motivação, tinha talvez até uma boa visão de futuro, mas ele estava desavisado, ele não tinha discernimento para aquela situação e aquele contexto em que ele estava preparando a comida, um caldo, seria um caldo para todos os discípulos. E aí, quando eles começam a comer, alguém percebe: isso aqui está estragado, isso é morte, essa erva é uma erva tóxica, essa erva é uma erva que vai trazer morte. E aí, gritou, e Eliseu foi tomar providência. Impressionante como isso parece a nossa civilização hoje. Tem morte na panela. Como assim? Tem muita gente com fome de Deus, tem muita gente precisando de alimentar espiritualmente, mas eles não têm discernimento, não sabem se isso é bom, se aquilo é sadio ou é saudável, não conhece as pessoas. O advento da internet muito poderosa, ajudando muito, abrindo espaços, mas a distância com os influenciadores, não conhece a vida, as pessoas novinhas, enfim. Nós estamos vivendo numa civilização onde tem muita erva na panela, e as pessoas não sabem o que fazer com isso. Como eu vou discernir? Como eu posso saber que realmente ali tem vida, tem bênção, e não tem uma armadilha, não tem uma confusão, não tem uma heresia, não tem um abuso de autoridade? Como eu posso saber isso? Eliseu nos deu a chave para santificar qualquer erva. Povo de Deus, pessoal da Sara, e até o pessoal de outras igrejas, presta atenção, Deus vai te dar uma chave. Quando você encontrar erva no seu caminho, essa erva vai ser transformada em pão, vai ser transformada em bênção, vai ser transformada em força de Deus para você. Pode dar uma salva de palmas, forte. O que Eliseu fez? Eliseu não excomungou a erva. Eliseu não diz: joga esse negócio fora, joga isso fora, quebra isso aí, vai, limpa. Ele não fez isso. Muitas vezes as pessoas reagem assim: nossa, isso aqui é peste, isso é praga, isso é isso, aquilo, não é? E até uma reação até meio violenta demais. Não precisa disso, não precisa disso. Basta ter discernimento. Eliseu disse: espera, não joga fora esse caldo. Isso demorou horas para fazer, foi esforço, foi energia. Tem um ditado em inglês, mais do que em português, que diz: você não joga fora a água suja e o nenê, você segura o nenê e joga a água suja fora. Tem coisas na sua vida que devem entrar na sua vida, que depois você descobre que foi ruim, que aquilo ali é um desculpa a expressão, um trump, no sentido de uma armadilha. A garotada fala isso como gíria hoje, foi ruim, foi um negócio complicado. Espera, calma. Quantos estão na mão de Deus? Bispo Lucas orou sobre isso. Quantos estão na mão de Deus e sabe que Deus não erra? Mais forte. Fala: Deus não erra. Se entrou na sua vida, Deus tem um propósito. Você vai segurar a criança, aquilo que é bom, que é positivo, e você vai jogar aquilo que é negativo fora. Você não tem que reagir, você não tem que tomar uma atitude drástica. Não, calma. Se Deus governa, se Ele permitiu que essas coisas entrassem perto de você, é porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele vai separar as coisas. O que Eliseu faz? Eliseu diz: pega farinha.
Do ponto de vista biológico, farinha não anula venenos, farinha não anula toxicidades. Do ponto de vista biológico, não. Mas do ponto de vista da palavra de Deus, sim. Porque a Bíblia fala que a farinha no Velho Testamento, ela era quebrada do trigo, né? Tinha farinha de trigo, tinha farinha de amêndoas, lá eles tinham amêndoas, tinham algumas farinhas, diferentes tipos. Aquela farinha, é com ela que se fazia o pão. É com ela que se fazia o pão. E o pão na Bíblia é força. E o pão na Bíblia é a palavra de Deus. Pão simboliza a palavra de Deus. Então o que Elias disse foi: passa a palavra de Deus, passa a erva pelo filtro da palavra de Deus, passa a erva pelo filtro, coloca a palavra de Deus como filtro e pronto, acabou. Você não coa o café? Quem aqui faz o café? Cadê os maridos que fazem o café? Você não vai fazer na maquininha para ela não, né? Você vai fazer lá no Bullis mesmo, não é assim? Amém? Tem gente que gosta de fazer café, tal, legal, importante, eu também faço, mas o meu café dá prejuízo para a bispa, porque eu faço tanta confusão, a bagunça é tão grande que não compensa. Ela vai, não, deixa que eu faça. Mas a boa vontade pelo menos ficou demonstrada. Você não coa o café? Mais ou menos isso. A gente faz isso com a palavra de Deus. Passe a palavra de Deus em tudo na sua vida. Ponha farinha em tudo que você acha que está ruim. Ponha farinha, ponha a palavra, passa como um filtro nos seus relacionamentos, com seus amigos, com a sua sociedade, com os seus investimentos financeiros, com aquelas pessoas que você convive na internet, com aquelas pessoas com quem você faça algum tipo de curso. A palavra de Deus não falha, não erra e não deixa você errar. Põe o filtro da palavra de Deus e a morte será tirada. Quando Jesus foi tentado, lá no livro de Lucas capítulo 4, verso 4 de Lucas, aqui nós encontramos as tentações de Jesus em três situações, mas Jesus lhe respondeu, o que? Está escrito. Olha aí a palavra. Jesus venceu o inimigo, a toxicidade do inimigo. O inimigo quis contaminar a mente de Jesus. Você está morrendo de fome, 40 dias sem comer, embora estava bebendo água, mas 40 dias sem comer, é muito. Tem alguns privilegiados que jejuam 7 dias, 10 dias, sem comer nada, apenas com água. Eu já fiz um jejum desse de 11 dias, mas me machucou, assim, tirou, eu já não tenho muito o que perder, imagina, mas com água, não sem água. Jesus jejuou 40 dias. No final ele estava realmente quebrado, moído. E aí Satanás disse: manda essas pedras transformarem em pão. Olha o veneno na panela. Olha o veneno na panela aparecendo para Jesus. Você pensa que foi só Eliseu? Todos nós temos isso aí, a morte na panela. Olha Satanás trazendo uma comida para Jesus com veneno. Quando Satanás diz: manda transformar, tua necessidade é maior. Tua necessidade é maior do que a palavra, é maior do que os princípios. Fala comigo, não. Mais forte. Jesus disse para ele: Satanás, eu estou com muita fome, eu estou literalmente quase morrendo de fome, mas eu não vou trocar minha saúde pela minha fidelidade. Minha fidelidade ao meu Deus vem na frente. Eu vou quebrar meu jejum, eu vou me fortalecer, mas eu não vou desobedecer ao meu Deus. Eu não preciso disso. A palavra de Deus vem na minha frente. Não vou fazer isso. As 3 tentações que Jesus vence pela palavra. Ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. A palavra. 3 vezes o inimigo trouxe para ele na panela contaminada, comida, solução, porque a comida é a solução, né? Aquilo ali era o alimento para eles, força,
energia para a próxima etapa, para viver a vida. Jesus falou, palavra, passou pelo filtro da palavra, 3 vezes, ele venceu a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, as 3 tentações, ele venceu pelo filtro da palavra de Deus. Olhe para seu irmão e diga, todos os sentimentos, impulsos, situações que sobrevierem a você, filtra pela palavra de Deus. Mais forte, uma salva de palmas. Filtra pela palavra de Deus. Filtra pela palavra de Deus. Não foi só Eliseu que passou isso, Jesus passou isso na sua vida. Só que Jesus passou isso condensado na tentação dos 40 dias. O apóstolo Paulo fala uma palavra fantástica, quando ele diz assim, o apóstolo Paulo lá em 2, põe aí, 2, peraí, só um pouquinho, peraí só um minutinho, 1 Coríntios 4:10, escuta isso, 1 Coríntios 4:10, veja o que o apóstolo Paulo fala sobre morte na panela. Ele diz assim, peraí, será que é isso? 1 Coríntios 4:10? 2 Coríntios, deixa eu ver, não, eu acho que é 1 Coríntios mesmo, 1 Coríntios 4:10, deixa eu ver aqui, ele diz assim, ele diz, é isso mesmo, ele diz assim, deixa eu ler na minha tradução, nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios em Cristo, nós somos fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis, até a presente hora, ele diz, sofremos fome, sede, nudez, esbofeteados, que coisa, né? Ele diz, nos afadigamos, olha o versículo 12, nos afadigamos, então ele diz, nós nos afadigamos e vós, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando somos perseguidos, suportamos, quando caluniamos, procuramos conciliação, e até agora, temos chegado a ser considerados escória, lixo do mundo. Que coisa forte, que coisa forte. Ou seja, Paulo está mostrando, nós temos força para anular a toxicidade, perseguição, mentira, escândalos, pessoas falam isso, pessoas falam aquilo, né? Os judeus prendem, nós, não tem mais situação mais difícil que eles viviam, não tem, Paulo viveu, mas todas essas situações foram anuladas pela atitude correta da palavra de Deus. Quando te bloquearem de um caminho, Deus vai abrir outro para você. Quando falarem de você uma coisa, você vai mostrar outra. Quando te perseguirem, você vai abençoar. Quando te ferirem, você vai sorrir. Presta atenção, ninguém vai trazer morte na sua vida. Você vai reverter a situação da morte para a vida. Pode dar uma salva de palmas, diga aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel. O que significa isso? Exatamente esse conceito, de que se tem morte, a palavra de Deus filtra, transforma aquilo em vida, transforma aquilo em força, transforma aquilo em bênção para você, para a sua casa, para a sua família. Eu quero te dar ainda mais alguns versículos, e eu quero te dar, vamos para Números 14:9. Números 14:9. Olha a morte na panela na vida de Moisés, morte na panela na vida de Josué, Moisés, Josué e Caleb. Eles foram ver a terra,
Eles olharam a terra, eles encantaram com os frutos. Um cacho de uva trazido nas costas, 2 homens chegam, ao invés deles terem aquela fé positiva, eles caíram numa mente completamente derrotada, uma mente devastadora. Título do livro que eu solto agora em julho: uma mente questionadora, uma mente podre, uma mente negativa ao extremo. Chegam para a reunião, e aí Josué e Caleb falam: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo daquela terra. Olha o pão, olha a palavra de Deus anulando o veneno. Olha a palavra de Deus anulando o veneno. O veneno estava um pouquinho atrás, quando eles disseram: nós vamos morrer, nossos filhos serão escravos. Aí ele diz: porquanto não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os devoraremos. Retirou deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Quantos podem dizer amém, Jesus? Morte na panela. O ambiente, a atmosfera daquela reunião era horrível, só derrota. Sobe um pouquinho para mim. Não, desce, vai para o 10. Pode descer que está. Isso. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Foi o Senhor que a salvou. Moisés, Josué, o povo estava enlouquecido. A morte, a toxicidade, aquela visão negativa, aquela percepção negativa da situação, da circunstância, devorou a mente deles, destruiu a mente deles. Levanta a sua mão e diga: a minha mente, não, mais forte, diga: a minha mente não será cativa pela toxicidade, pelo veneno da morte na panela. Diz: a minha mente vai ver todas as coisas pela ótica da palavra de Deus. Não é? Porque hoje o que mais acontece é isso aqui. Hoje o que mais acontece é essa situação, não é? Morte na panela, uma visão negativa, uma visão derrotista, uma visão de que não vai dar certo, que meu Deus, o mundo está acabando, e o problema, ei, para, diga em nome de Jesus: eu filtro meus pensamentos. Fala comigo: eu filtro meus pensamentos. Diga: minhas decisões, escolhas, meus sentimentos pela palavra de Deus. E quando eu filtro, eu tiro a morte da minha vida, eu tiro a toxicidade, eu tiro o veneno, eu tiro o derrotismo e coloco o poder e a força do meu Deus. Como você vê a circunstância? O nosso filho está saindo de casa. Meu Deus, vai ser drogado, vai ser, uma mente devastadora. Ela já começa: nossa, vai ser drogado. Meu Deus, ela vai ficar grávida fora da hora. Jesus, meu Deus, eu estou sofrendo um infarto. Meu Deus, porque, morte na panela. Uma visão derrotada, destruída, completamente fora do contexto da palavra de Deus. Seria maravilhoso, Bispo Lucas, Bispo Priscila, eu vou implantar bispos que estão me escutando, eu vou implantar um novo protocolo para os casamenteiros na Sara Nossa Terra. Todos os pastores que fazem casamentos, bispos, qual é? Na hora do altar, quando o marido, a gente fala, o pastor fala baixinho: hoje, a gente fala, o microfone está com eles, então vocês não sabem, mas a gente fala: hoje, eu te recebo como minha esposa, prometo te amar, cuidar de você, ser fiel, na doença, na vitória, até que Jesus volte, ou a morte nos separe. Não é assim? Sabe o que eu vou implantar? Prometo filtrar todas as minhas palavras, todas as minhas decisões pela palavra de Deus. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Imagina,
Seria muito bom, porque a metade das conversas, 90% das conversas são elucubrações da morte na panela, que nunca vai acontecer, que não aconteceu, mas você fica preso naquela ilusão ruim, você fica preso naquela ilusão do caos, da tristeza, do sofrimento, e aí o seu corpo trabalha, o seu corpo recebe aquela descarga. Para quê? Não vai ser assim, especialmente as pessoas mais um pouquinho pessimistas, melancólicas. O melancólico de natureza, ele sofre mais, né? Porque ele fica ali quietinho, né? Como é que você está, meu amor? Estou bem, estou bem. Você está feliz hoje? Um pouquinho só, mas estou bem. O que você está sentindo? Nem fala. Tanta saudade da mamãe e do papai. Ah, meu Deus do céu, acho que meu pai viajou, ele vai bater esse carro, meu Deus, não vai conseguir chegar. Ai, Jesus, só vê a coisa negativa, morte na panela, morte na panela, morte na panela. Aí eu fui ver um texto na internet, ai, meu coração até me desmaiou. Ah, meu Deus, sabe o que a internet faz? Ela, toxicidade, semeia dúvida, medo, pânico. Sabe para quê? Para você comprar a solução de quem está vendendo o medo, pânico. A pessoa tem que semear problema. Olha, agora eu sei o caminho, eu sei a solução. Então ela vende o medo, ela vende a incerteza, vende a insegurança, prende, o medo prende demais. O medo é o número 1 no marketing. Medo é tudo, né? Para segurar, prender uma pessoa. E aí vem a solução. Fala, estende a mão e fala: sai, Satanás. Fala, eu te conheço. Fora. A palavra de Deus filtra a minha vida, decisões, escolhas, sentimentos. Diga, em nome de Jesus, eu transformo a morte da panela em um gostoso guisado, um caldo maravilhoso, pela força da palavra de Deus. Aleluia! Todos eles passaram morte na panela. Só para encerrar, lembra quando o apóstolo Paulo já velho, e diz assim, Paulo reclama, porque ele perdeu um dos melhores discípulos que ele mais amava, Demas. Aí ele diz: Demas me abandonou. Isso está, para quem quiser anotar, no livro de isso está no livro de 2 Timóteo 4:10. Ele reclama de Demas ter abandonado ele. Mas qual foi o problema de Demas? Foi o esfriamento do amor com Paulo? Ele se decepcionou com Paulo? Por isso que ele deixou Paulo? Não. Demas comeu morte na panela, amou o presente mundo. Ele foi enganchado. A mente de Demas foi levada. Ele achou o cristianismo muito difícil, preço muito alto. A cruz naquela época era muito mais difícil que hoje, né? Eu estou escrevendo um livro sobre sangue, suor e lágrimas, a história da igreja vencedora, coisa que ninguém fez, pelo menos eu não conheço. Mostrar só aqueles movimentos de avivamento ao longo de toda a linhagem da história da igreja. A gente tem muitos livros que falam sobre a história da igreja oficial, ortodoxa, não a ortodoxa cristã, não, só uma coisa, né? Agora, uma história da igreja vencedora, sangue, suor, lágrimas, não existe. Então eu estou já praticamente acabando esse livro. É um livro que eu vou lançar com o Ministério Dunamis em São Paulo, a pedido deles inclusive. Então eu vou lançar e depois a gente vende para todo mundo sem problema nenhum. Mas o que eu quero mostrar é: sempre houve um povo que não comeu morte na panela. Sempre teve a igreja vencedora
que diz: isso não é para mim, eu vou passar o filtro da palavra, e quando eu passo o filtro da palavra, eu continuo fiel com meu Deus, os milagres, a bênção, o cuidado. Por isso que Apocalipse diz: ao vencedor dar-lhe-ei que assente comigo no meu trono e que julgue as nações. Sabe quem é o vencedor? É você. É você que escolheu filtrar todas as suas comidas, tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que aconteceu na tua vida, todo pensamento, toda circunstância, toda pressão, toda ideia, passa pela palavra. Se sobreviver, é de Deus. Se morrer, se tira fora. O que eu quero te falar é: você vai sair mais forte. Sabe qual foi o segundo milagre de Eliseu? Você viu aí? Qual foi o segundo? Porque ele multiplicou, ele transformou a erva, o veneno, em comida, em força, em bênção, em pão. E o segundo milagre é que alguém aí trouxe o pão. Preste atenção, mesmo na hora da sua maior provação, fica fiel ao teu Deus. Deus só está te provando, Deus só está provando. Eliseu ficou fiel, Eliseu não se titubeou, ele ficou fiel. A primeira prova foi muito dura, não tinha comida, tanto que eles foram no mato pegar trepadeiras, pegar plantas para fazer comida. Legal, zero, eles não tinham nenhuma nada de farinha, eles não tinham nenhum outro tipo de comida. Bom, logo em seguida o pão começa a aparecer, e depois ele multiplica aqueles pães, e a partir daí a abundância chega. Depois que você passar por isso, o período, a estação da abundância está te esperando do lado de lá. Mas não coma erva. Na hora da dor, na hora da necessidade, na hora da fraqueza, na hora que Jesus estava jejuando 40 dias, ali era a sua vulnerabilidade. Olhe para seu irmão e diga: fique atento na hora da sua vulnerabilidade. É esta hora que a oferta da morte da panela aparece para você. Apareceu para Jesus, apareceu para Josué e Caleb, apareceu para Moisés, aparece para todos nós. O que significa isso? Fica em aliança com teu Deus, fica em aliança com a tua mulher, fica em aliança com a tua esposa, com teu marido, fica em aliança com a tua igreja, fica em aliança com o dízimo, fica em aliança com a sua oferta. Não tira o pé da sua aliança. Você só está sendo provado. Do lado de lá tem uma abundância te esperando maravilhosamente. Bem ali pertinho. Bem ali pertinho. A morte na panela parece que bate em nós mais forte por causa da necessidade. Não vem na hora que você está forte, vem na hora que você está frágil. Na hora que está forte, o inimigo não vai te testar aqui dentro cantando, né? Adorando, Pai Nosso, cantando, é Deus, é o Senhor quem faz, Ele não vai te testar. Mas na hora que você estiver lá embaixo, na hora que você estiver sem comida, na hora que você estiver com provas, com dificuldades, e aí a panela está lá, e aí o veneno está lá, e aí as propostas estão lá, e aí você diz: se eu for mexer com tudo, perguntar ao meu pastor o que ele acha disso, eu não vou fazer isso, eu já sei que ele vai falar não. Eu não vou nem conversar com a minha mulher, eu acho que, fala comigo, eu quero ser fiel até o fim, e eu vou vencer até o fim. E diga: nenhum passo na minha vida será dado sem passar pelo filtro da palavra de Deus. Eu vou trazer a farinha, e vou santificar, e vou vencer. Amém. Paulo falando em 2 Timóteo 4:10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Paulo precisava muito de Demas nesse momento, mas ele saiu fora, ele foi vencido. Eu tenho tantos textos maravilhosos de oferta na hora dos problemas, na hora das fraquezas, das fragilidades, de ervas venenosas, como solução
para homens de Deus. Todos passaram. E os vencedores seguiram. Alguns poucos ficaram. Você vai seguir. Dá para dizer eu recebo? Diga em nome de Jesus, Pai, obrigado pela tua palavra. Põe a mão na sua mente e diga: guarda a minha mente, guarda o meu coração, guarda minhas decisões, minhas escolhas. Filtra pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Te convido a ficar de pé. Convido a nossa equipe de louvor a vir aqui à frente. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Que bênção. Sabe, é na hora que você está com mais fraqueza, no momento de aperto, de angústia, de dificuldade, que vem um pensamento ruim, contrário à palavra, que alguém te dá um conselho, que você vê na internet algo. É isso que o bispo está falando, é a morte na panela. Deus permite que a morte se apresente. Para Eliseu, eles começaram a comer, opa, tem morte aqui. Mas aí veio a solução está sempre na palavra. Por isso a gente tem que ter uma aliança com a palavra de Deus, de ler a Bíblia constantemente, né, de estar na presença de Deus, de estar nos cultos, de buscar a Deus, de ter vida de oração, porque, queridos, em Deus sempre nós vamos ter respostas, em Deus sempre nós vamos ter a solução para tudo na nossa vida. Em Deus você vai ter o melhor, você vai ter um banquete, né, um banquete. A palavra de Deus é isso, ela é solução, ela é vida, ela é poder de Deus na nossa vida. Eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana maravilhosa na sua vida. Esse mês vai ser um mês maravilhoso na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai trazer solução para você nas suas situações, nas suas dificuldades. Antes da gente seguir e orar, eu queria dizer que nós elaboramos todos os nossos cultos agora. Nós vamos ter os cultos de domingo, 10 da manhã, e esse, nós vamos ter meia hora antes, nós vamos ter orações aqui na igreja. Você pode vir para orar, né? Vai ter momento aqui para você orar, meia hora antes dos cultos de domingo. No culto de terça-feira, uma hora antes, o culto de terça-feira é às 20. Então, às 7 da noite, 19 horas, nós teremos oração, toda terça-feira, e terça-feira será um dia de consagração para a nossa igreja. Dia de jejum, se você quiser jejuar, né, e vir orar aqui na igreja juntos com os irmãos, toda terça-feira, a partir de agora, da próxima terça-feira, nós teremos momento de oração, das 7 da noite às 7h50, e aí depois já entra o culto às 20 horas, e aos domingos, culto das 10, então 9h30 a gente tem oração, e esse culto das 18, 17h30 a gente tem oração. Vai ser assim, né? Eu convido você que vem nesse culto das 18 horas, que vem na terça, para participar desses momentos de oração coletivo, de toda a igreja juntos. Põe a mão no seu coração, querido. Agradeça pela palavra que você ouviu nessa noite. A palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer. A palavra de Deus vem para despertar fé no nosso coração. A palavra de Deus vem para aprontar um caminho novo na nossa vida, para trazer uma luz no meio da escuridão, muitas vezes, como nós precisamos disso, né? Semanalmente, nós temos várias oportunidades, vários momentos juntos como igreja, nos nossos cultos, de receber a palavra. Você tem a oportunidade de ler a Bíblia na sua casa, lá no seu lar. Fala: Deus, obrigado porque eu tenho acesso à tua palavra. E Senhor, eu quero vencer toda a morte da panela na minha vida, com a farinha da palavra de Deus, com a mistura da palavra de Deus. Eu quero filtrar tudo pela tua palavra, pelas promessas da tua palavra. Eu quero filtrar todas as coisas, todas as situações da minha vida. Eu quero filtrar pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, e a tua palavra nunca volta vazia. Obrigado, Jesus, obrigado, aleluia. Oh Deus, amém, aleluia.